Sveiki, ou Tere. No vídeo de hoje falaremos sobre o processo de cristianização dos povos bálticos, sobre como a chegada de cristãos na região báltica alterou drasticamente a região, não apenas pela introdução de uma nova religião e cultura, mas por suas consequências sociopolíticas. A região báltica foi a última região da Europa a preservar uma crença pagã como religião majoritária. Mas o que é o paganismo? Paganismo é um termo geral usado inicialmente por cristãos para designar religiões politeístas, ou, num sentido mais amplo, para designar qualquer religião que não fosse uma religião abraâmica, ou seja, cristianismo, judaísmo e islamismo. Os praticantes de religiões pagãs não se autodenominavam assim. A crença dos bálticos era animística, ou seja, acreditava que animais, árvores, rios, rochas e que todo o mundo natural possuía força espiritual única. E politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses, relacionados tanto a locais e fenômenos naturais, como florestas, mares, céu, trovões, tempestades, etc., quanto a noções mais abstratas, como o destino. Entretanto, não há evidências de que havia uma casta religiosa ou instituição responsável por sistematizar e disseminar as crenças. E como a nova religião chegou aos bálticos? Bem, ela veio por meio de estrangeiros. A presença de estrangeiros em terras bálticas não era algo incomum. Viajantes e comerciantes eram vistos de tempos em tempos, como os vikings, que a partir do século IX utilizaram o Mar Báltico para alcançar os territórios dos Rus, ou varegues, povos de origem escandinava que se estabeleceram no leste europeu, nos atuais territórios da Ucrânia e Rússia. Os vikings também atacaram e saquearam a região. A primeira cena do seriado Vikings da History Channel se passa nos Bálticos. Mas o primeiro contato dos povos da região báltica com o cristianismo ocorreu por meio de missionários cristãos ortodoxos, vindos das terras dos russos. Entretanto, apenas no século XII que missionários ligados à Igreja Católica Romana chegaram no litoral leste do Mar Báltico. Missionários foram enviados para terras lituanas, para a região dos Curônios e para territórios estonianos, até a década de 1160. Todos fracassaram na tentativa de introduzir o cristianismo na região. Nas décadas seguintes, 2 monges foram mortos na Livônia, mas um deles, o monge agostiniano Meinhard, teve tempo suficiente para construir uma igreja em Ikistele, cerca de 45 quilômetros de distância da foz do rio Daugava, no Golfo de Riga. O desejo de cristianizar os últimos pagãos da Europa justificava apenas em parte o interesse do Papa e de líderes de estados europeus cristãos. Havia também a ânsia por conquistas territoriais, de uma região que era vista como tendo um vácuo de poder. Os povos bálticos viviam em sociedades tribais, que entravam em conflito umas com as outras com frequência, e que, eventualmente, se uniam para atacar territórios vulneráveis não muito distantes. E até o século XII, nenhuma das tribos indígenas havia emergido como dominante na região, seja por falta de interesse ou por falta de condições para tal. Em 1200, mais uma tentativa de dominar a região iniciou-se com a chegada de Albert von Bischoffer, arcebispo de Hamburg e Bremen, e mais 500 soldados germânicos na Livônia. Albert reconheceu a vulnerabilidade estratégica de Ikistele e convenceu os livônios a dar-lhe permissão para construir uma cidade em outro local, mais próxima da foz do rio Daugava. O local escolhido foi Riga, que era um centro de comércio da época e hoje é a capital da Letônia e maior cidade da região báltica. O Papa Inocêncio III nomeia Albert como bispo da Livônia e começa assim as Cruzadas Bálticas. O agora fortificado centro de Riga estava cercado de populações pagãs, e a partir de Riga, ataques foram lançados sobre diversos assentamentos livônios, e a cada vitória um padrão se repetia. Ocorria a conversão dos derrotados, a construção de uma igreja cristã na localidade e a incorporação do território aos domínios do bispo. O exército do bispo, chamado de Irmãos Livônios da Espada, foi vencendo batalhas e incorporando territórios até toda a região livônia estar sob seu domínio. A expansão seguiu a leste, nas terras dos Latgálios, e ao sul do rio Daugava, nos territórios selônios. Durante a expansão, novos soldados eram recrutados entre os povos pagãos derrotados. Ataques contra Riga e os Irmãos Livônios da Espada também ocorreram, com uma tentativa fracassada dos Curônios de tomar a cidade de Riga em 1210.
A invasão da Estônia teve um contexto um pouco diferente. Devido a conflitos anteriores à chegada dos invasores, livônios e latgálios aderiram massivamente ao contingente cristão que invadiria as terras mais ao norte da região báltica. A invasão começou em 1208, com um ataque à fortaleza de Otepää. Os estonianos responderam com um ataque não bem sucedido em Tsesis e uma vitória em Iúmara em 1210. Ambas batalhas ocorreram no território latgálio sob o domínio cristão. A Ordem dos Irmãos Livônios da Espada contra-atacou no interior das terras estonianas, saindo vitoriosa no ataque contra a fortaleza de Viljandi, em 1211. Os estonianos atacaram mais uma vez, desta vez em terras livônias, e um armistício foi acordado. Enquanto os estonianos enfrentavam os invasores cristãos e seus aliados livônios e latgálios ao sul, um outro inimigo surgiu ao oeste. Líderes Rus dos principados de Novgorod e Pskov invadiram a Estônia ao sul do Lago Peipus. A invasão Rus durou 2 anos, de 1210 a 1212, enquanto a trégua com os cristãos e seus aliados durou por volta de 4 anos, de 1211 a 1215. A Ordem de Riga e os Irmãos Livônios da Espada retomaram as batalhas, conquistando 2 regiões da Estônia, Sakala e Ugandi. Enquanto isso, forças estonianas lançavam ataques marítimos, saindo da ilha de Saaremaa, tentando bloquear a foz do rio Daugava e destruir pontos estratégicos do inimigo. A conquista de Ugandi pelos cristãos germânicos representava uma ameaça aos povos Rus, e o Principado de Pskov iniciou uma campanha para a anexação de Ugandi, que foi repelida em Otepää em 1217. Se já não bastassem os ataques ao sul e a oeste de seu território, a Estônia passou a sofrer ataques vindos do mar, por parte de forças escandinavas. Primeiro, os dinamarqueses, que atacaram Tallinn em 1219 e se assentaram próximo do litoral báltico. Depois, foi a vez dos suecos tentarem a sorte na Estônia e invadirem Lannema em 1220. A resistência foi bem sucedida dessa vez e os suecos foram expulsos em alguns meses. A vitória contra os suecos encorajou os estonianos a lutar contra o outro inimigo escandinavo. Os dinamarqueses foram expulsos de Tallinn, entretanto se assentaram na ilha de Saaremaa após o recuo inicial. Em 1223, um levante contra a ordem cristã foi organizado pelos líderes tribais estonianos, talvez encorajados pelas vitórias contra os escandinavos. Além disso, os estonianos negociaram ajuda militar com os principados russos de Vladimir Suzdal e de Novgorod. O levante fracassou, e no verão de 1224, a maior parte do território estoniano estava nas mãos dos cruzados germânicos, com exceção da ilha de Saaremaa. A resistência em Saaremaa repeliu todos os ataques até janeiro de 1227, quando o exército cristão invadiu a ilha durante o rigoroso inverno báltico, utilizando a grossa camada de gelo que ligava a ilha de Saaremaa ao continente. A conquista completa da ilha se deu na primavera. Isso significava que todos os territórios bálticos ao norte e a leste de Riga estavam agora sob domínio da Igreja Católica Romana e dos Irmãos Livônios da Espada. Ainda houve uma revolta na ilha de Saaremaa, em 1261. Os nativos renunciaram ao cristianismo e assassinaram todos os cruzados alemães da ilha. As forças invasoras contra-atacaram com exércitos vindos do continente e retomaram o controle da ilha pouco tempo depois. Albert, bispo da Livônia, morre em 1229, enquanto a Ordem Cruzada voltava sua atenção para as tribos pagãs ao sul de Riga. O primeiro alvo mais ao sul foram os Curônios, que apesar de resistirem localmente e lançarem algumas ofensivas em território cruzado, perderam territórios importantes ainda na década de 1230. O próximo passo seria avançar sobre terras lituanas. Entretanto, os lituanos estavam muito mais preparados para a tarefa de conter o avanço estrangeiro. Possivelmente motivados pelos acontecimentos mais ao norte da região, desenvolveram um senso de unidade e coesão, além de uma liderança em comum entre todas as tribos lituanas, algo que mesmo os estonianos, com exceção do Levante de 1223, falharam em produzir. Um exemplo de quão duro seria vencer os lituanos veio com a cachapante derrota dos Irmãos Livônios da Espada em Saule, em 1236. Essa derrota desencadeou mudanças organizacionais na Ordem dos Irmãos Livônios da Espada, virando um braço da Ordem Teutônica e mudando de nome, passou a chamar-se Ordem Livônia. A Ordem Teutônica era uma ordem militar cruzada, também vinculada à Igreja Católica Romana. A ordem tinha interesse nos Bálticos e já se fazia presente em terras prussianas desde o final da década de 1220. Os prussianos antigos eram um povo báltico que vivia a oeste dos lituanos.
o grupo mais a oeste dentre todos os grupos bálticos e baltofínicos. Os prussianos conviviam com a ameaça expansionista da Polônia por pelo menos 2 séculos antes da chegada da Ordem Teutônica. Tiveram perdas territoriais, mas jamais foram subjugados completamente. No ano de 1219, o duque polonês Konrad I da Masóvia iniciou uma cruzada cristianizadora contra os prussianos. Entretanto, a empreitada não foi bem sucedida. Em 1222, mais uma tentativa fracassada por parte do polonês de invadir a Prússia. Os prussianos não apenas repeliram o ataque polaco, como ainda destruíram possessões polonesas na Masóvia, obrigando o duque Konrad I a buscar refúgio próximo ao rio Vístula, ou Wisla. Em 1226, o duque da Masóvia propôs uma aliança com a Ordem Teutônica para conquistar as tribos pagãs da Prússia. Cruzados germânicos e poloneses invadiram a Prússia. Ofensivas e recuos ocorreram durante mais de meio século. Houve revoltas dos nativos nas décadas de 1240, 1260 e 1270, mas gradualmente os cruzados mataram ou forçaram a rendição de cada líder de guerra das tribos prussianas, enquanto exterminavam em massa a população nativa caso ela se recusasse a se converter ao cristianismo. Não aprofundarei mais sobre a Prússia, porque acredito que a melhor forma de explicar a história prussiana seria um episódio em separado. Bem, conquistar as tribos do sul provou-se uma missão muito mais complicada de ser completada. Os curônios mais ao sul continuavam a lançar incursões para os territórios ao norte, sob o domínio da Ordem. Os samogícios, ou lituanos das Terras Baixas, derrotaram a Ordem Livônia em Durbe em 1260. Os semigálios atacaram a cidade de Riga e os exércitos cristãos por décadas. Os curônios resistiram até 1267, enquanto os semigálios perderam sua última fortaleza em 1290. Após a derrocada semigália, muitos semigálios buscaram exílio em território lituano para continuar a oposição contra as forças cristianizadoras. Os lituanos se viam agora entre duas ordens invasoras, a Ordem Livônia ao norte e a Ordem Teutônica a oeste, em terras prussianas. O território lituano era dividido em duas regiões principais, Žemaitia e Aukštaitia, que inclusive falavam dialetos distintos, o samogício e o aukštaitiano, mas eram mutuamente inteligíveis. Em 1219, 21 chefes tribais lituanos, tanto da Žemaitia quanto da Aukštaitia, assinaram um tratado de paz com o Principado Russo da Galícia-Volínia, que ficava ao sul do território lituano. Nenhum líder emergiu durante ou após as negociações para a assinatura do tratado, mas um senso de unidade entre as tribos lituanas começava a se desenvolver. O mais decisivo esforço em direção à unificação partiu do líder tribal Mindaugas, da região de Aukštaitia, que muitas vezes fez uso de métodos não muito amigáveis para atingir seu objetivo. Mindaugas invadiu terras e transformou seus líderes em vassalos, assassinou ou exilou rivais, arranjou casamentos de parentes com outros líderes e, na década de 1240, já era visto como o líder de todos os lituanos. Mesmo sem ter sido conquistado pelos cruzados cristianizadores, Mindaugas aceitou o cristianismo em 1251 e foi batizado. Aceitar a nova religião era uma forma de afastar o perigo da Ordem Teutônica e da Ordem Livônia. Entretanto, o preço de se tornar um rei cristão foi ceder a região da Žemaitia para a Ordem Livônia e a Igreja Romana. Os gemaitianos, ou samogícios, não aceitaram e continuaram a lutar contra os cruzados, e em certo ponto se voltaram para Mindaugas, pedindo ajuda na guerra contra os invasores. Mindaugas aceitou ajudar os vizinhos gemaitianos e retornou à posição anterior de oposição ao cristianismo na região. A coalizão lituana não foi bem sucedida, e Mindaugas morreu em 1263. Todavia, a morte do líder não significou a derrota do Estado lituano. Treniota, líder tribal da região da Žemaitia, foi o sucessor de Mindaugas. O sucessor de Treniota foi Vaishelga, filho de Mindaugas e que durante seu período como líder converteu o Estado lituano ao cristianismo ortodoxo, o mesmo praticado nos principados dos Rus e com sede em Constantinopla, atual Istambul. O Estado lituano permanecia um Estado pagão, apesar de breves períodos em que alguma variação do cristianismo foi aceita como religião oficial. E assim o foi até as décadas finais do século XIV. Em 1385, foi assinada a União de Crevo, no qual era arranjado o casamento entre o grão-duque da Lituânia, Jogaila, e a rainha Jadwiga Andegawenska, da Polônia. A rainha tinha apenas 11 ou 12 anos.
na época em que seu casamento foi arranjado. O acordo também determinava a conversão de Jogaila, seus familiares e nobres lituanos ao cristianismo católico romano. Além disso, previa a devolução de terras conquistadas pelos lituanos que previamente pertenciam à Polônia e a soltura de prisioneiros cristãos que estivessem em território lituano. Em 15 de fevereiro de 1386, no castelo de Wawel, em Cracóvia, na Polônia, Jogaila foi batizado e coroado rei da Polônia. Após a cerimônia real, procedeu-se o batismo de quase toda a corte de Jogaila. A Lituânia não havia sido derrotada por alguma força estrangeira ou estava próxima de ser conquistada. Todavia, o grão-duque converteu o Estado lituano ao cristianismo, motivado por interesses e benefícios próprios. A Lituânia foi o último Estado pagão da Europa. Ainda que os povos bálticos vivessem em estados que tinham o cristianismo católico romano como religião institucionalizada, quão profundamente a religião penetrou nos costumes e nas mentes das pessoas comuns? Bem, de acordo com um censo realizado pelo governo lituano em 2011, mais de 80% da população se declarou cristã, seja católica, ortodoxa ou protestante. Na Letônia, os dados não estão atualizados. O censo de 2011 não perguntou sobre religião, mas de acordo com o último censo, no qual a religião foi analisada, o censo de 1930, 89% da população letã acreditava em alguma variação do cristianismo. O Centro de Estatísticas da Estônia realizou seu último censo também em 2011 e revelou que apenas 30% da população estoniana afirmava ter alguma afinidade com alguma crença religiosa. Dentre os que afirmaram ter religião, os maiores grupos eram de cristãos ortodoxos e de luteranos. Isso faz da Estônia um dos países menos religiosos do mundo. Entretanto, saber o impacto que a imposição da nova religião teve sobre as primeiras gerações pós-invasão cristã é muito difícil, pelo fato de que não existem registros produzidos pela população nativa, apenas registros feitos pelos invasores. Mas podemos dizer com certeza que o paganismo jamais desapareceu do litoral leste do Mar Báltico. Durante séculos, relatórios de clérigos reportariam e condenariam a persistência de práticas e rituais pagãos na região báltica. Apesar das incessantes condenações da Igreja, cerimônias fúnebres, de acordo com a cultura local, sacrifícios para os deuses pagãos e uso de encantamentos mágicos continuaram a acontecer, ainda que em segredo. A cultura pagã não foi esquecida mesmo por aqueles que frequentavam rituais cristãos, e algumas celebrações pagãs passaram a fazer parte do calendário cristão, ainda que com um nome diferente. Como o costume pagão de celebrar o solstício de verão, o evento astronômico em que um hemisfério recebe maior quantidade de radiação solar devido à inclinação do eixo de rotação e à posição do planeta Terra na trajetória ao redor do Sol. No hemisfério norte, o solstício de verão acontece no dia 20 ou 21 de junho, ocasionando o dia mais longo do ano e a noite mais curta do ano. Na região báltica, durante o solstício de verão, a duração do dia varia entre 17 e 19 horas e a noite entre 5 e 7 horas, dependendo da localização. Esta celebração pagã representa renovação e fertilidade e ganhou nomes cristãos: Janipaev ou Janortu para os estonianos, Injani para os letões e Ionines para os lituanos. Os lituanos ainda preservam os nomes pagãos antigos, Rasa ou Rasos Šventes. Janipaev, Janortu, Injani e Ionines significam Dia de São João nas línguas locais. Muito mais fácil mudar o nome de uma celebração e tentar dar uma cara cristã para ela do que impedir que o povo celebre algo que faz parte da sua cultura há séculos. As celebrações do solstício de verão, na região báltica, permanecem vivas até hoje. Os estonianos, letões e lituanos viajam para florestas do interior, próximo de rios, lagos ou do Mar Báltico, acendem fogueiras, em alguns casos atêm um fogo em velhos barcos de pesca, confeccionam coroas de flores e folhas e celebram comendo, bebendo, cantando e dançando até o amanhecer, pedindo por sorte, prosperidade e saúde, assim como os antigos faziam.
Se você gostou, deixe um comentário sobre a parte que você achou mais interessante ou surpreendente e troque ideia sobre esse período da história de uma região do planeta bem pouco conhecida de nós falantes de português. E é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.